paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. É uma satisfação e uma alegria mais uma vez poder estar aqui nessa manhã maravilhosa que o Senhor nos concede para trazer até os vossos corações mais um momento de reflexão da palavra de Deus. E sempre que eu começo um vídeo, eu gosto de agradecer a Deus, de louvar a Deus e bendizer o nome dele por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, pois a vida é um dom de Deus e nós sabemos que nós somos sustentados pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã na nossa vida. E eu louvo ao nome de Jesus pela minha vida e pela tua vida, por você que está me assistindo, que está vendo este vídeo nessa manhã. Quero trazer uma rápida meditação da palavra de Deus para os vossos corações. Eu estava aqui, amados, meditando numa palavra e Deus falou muito no meu coração. Eu gostaria de compartilhar em alguns minutos isso com você. A palavra, onde estou aqui com a minha Bíblia aberta, está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1 e também o verso de número 1, que fala sobre a visão que Ezequiel teve quando ele estava ali em Babilônia, junto ao rio Quebar, no meio dos cativos. E a palavra de Deus vai dizer dessa maneira: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Esse é um testemunho do próprio Ezequiel, que diz a maneira como Deus se manifesta a ele, e ele, de próprio punho, com seu próprio testemunho, diz: olha, eu estava no meio dos cativos, dos exilados, daqueles que foram arrancados da sua pátria de Jerusalém e levados para a Babilônia. E eu estava no meio deles, junto ao rio Quebar. E naquele mesmo instante, eu tive visões de Deus, porque os céus se abriram. Eu meditando sobre isso, irmãos, comecei a analisar também a vida dos outros profetas. Vou citar aqui também o caso do profeta Jeremias, que foi chamado por Deus também para profetizar ao povo, no momento muito crítico da história de Israel, do povo de Deus. Eles estavam divididos em 2 reinos. O povo havia também prevaricado, o povo havia virado as costas para Deus, se apostatado da sua fé. E agora também, nesta situação em que se encontrava o povo, numa iminente destruição pelo reino do norte, por Nabucodonosor, que estava vindo em direção de Jerusalém para destruir. E Deus também, nesse momento tão difícil da história de Israel, chama o profeta Jeremias. Isaías também não foi diferente. A palavra de Deus também nos diz que quando Deus chama Isaías para o ministério profético, a situação da nação também não estava boa, pelo contrário, o povo também havia se rebelado contra Deus. E para que Isaías pudesse atender ao chamado do Senhor, Deus teve que fazer algo na sua vida para que ele pudesse ouvir a voz do Senhor, para que ele pudesse se colocar na presença do Senhor. E Isaías, ele também testemunha: olha, no dia que morreu o rei Uzias, eu tive visões de Deus. Então eu percebi com isso, meus irmãos, atentando para a história desses 3 profetas, principalmente aqui para Ezequiel, quando Ezequiel, ele dá esse testemunho de que os céus se abriram quando ele estava no meio dos cativos, em Babilônia, junto ao rio Quebar. Muitas vezes Deus se manifesta e nos chama para uma obra, para um ministério, justamente quando estamos em meio a grandes aflições. É quando nós estamos passando por momentos de dificuldade. Pensa você na situação de Ezequiel, no meio de um povo amargurado,
um povo com a autoestima lá embaixo, um povo com um sentimento de derrota. Haviam sido arrancados da sua pátria. Muitos deles haviam perdido família, perdido pais, mães, filhos, esposas, esposos. Estavam ali agora com um sentimento de fracasso, de derrota, coração amargurado. E agora Deus chama Ezequiel, dá-lhe uma visão e coloca sobre os seus ombros uma responsabilidade de levar uma mensagem para aquele povo. E a mensagem que Ezequiel tinha não era uma mensagem que faria bem ao ouvido daquele povo. Porque a mensagem que Ezequiel teria que pregar para aquele povo que estava já naquela situação era uma mensagem de arrependimento em primeiro lugar, de conversão a Deus. E depois uma mensagem de esperança de que Deus os faria voltar novamente para a sua pátria. Mas isso demoraria um tempo. O povo teria que se conscientizar de que tudo aquilo que eles estavam passando era decorrente de uma vida de desobediência, de pecado, de transgressão contra as leis de Deus. Então o que eu quero dizer para você, meu irmão, é que muitas vezes Deus pega esses momentos difíceis da nossa vida. Deus pega esses momentos de crise que Ele mesmo permite que entremos nela. Muitas vezes para levantar homens e mulheres cheios do seu Espírito para fazer a sua obra. E Deus nos prova, é justamente no meio dessas adversidades, é justamente no meio desses problemas. Eu convido você a abrir a tua Bíblia nesses profetas. O profeta Ezequiel, começa a ler ali e você vai ver como se deu a chamada desse profeta, do profeta Isaías, do profeta Jeremias, e você vai ver que Deus os chamou em momentos muito difíceis, muitos conturbados. E muitas vezes é isso que Deus usa. Deus usa esses momentos difíceis, os momentos de prova, esses momentos angustiantes da nossa vida para nos lapidar, para nos preparar para uma grande obra. Por isso eu quero dizer para você, quem sabe, todo esse momento difícil que nós estamos vivendo e que Deus permitiu que acontecesse, é para que nós possamos nos despertar e possamos entender que no meio de toda essa prova, o Senhor, Ele continua com a mão estendida sobre as nossas vidas, assim como continuava com a mão estendida sobre aquele povo, ainda no exílio, ainda que ali abatidos, ainda que ali com sentimento de derrota, mas a mão do Senhor ainda estava sobre aquele povo, naquela terra estranha, junto daquele rio. E prova disso é que Ele escolhe Ezequiel, abre os céus, faz Ezequiel ter visões de Deus. E no meio dessas visões, Deus lhe mostrou a Ezequiel a sua glória, fazendo Ezequiel entender que mesmo que aquele povo estava ali exilado, mas a glória do Senhor, que não estava mais em Jerusalém, mas estava no meio daquele povo. Aquele povo abatido, aquele povo muitas vezes desprezado, aquele povo muitas vezes ali que ninguém dava mais nada por eles, aquele povo que muitos olhavam e diziam, olha, esses daí nem pátria tem mais, nem identidade tem. Mas Deus, no capítulo 2 em diante, vai mostrar para Ezequiel que a glória de Deus não estava mais em Jerusalém, mas estava ali no meio daquele povo exilado, cativo, mas Deus iria trabalhar e o nome dele seria glorificado no meio daquele povo, levantando Ezequiel e fazendo com que ele levasse essa mensagem de esperança ao povo. Por isso eu quero dizer para você, não desanime, por mais duro que seja a sua prova, a sua luta, a sua dificuldade, é nestes momentos de crise que Deus manifesta a sua glória na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti pela vida de cada um dos Teus filhos. Louvo o Teu nome. Peço ao Senhor que nos dê um dia de paz, que nos dê um dia maravilhoso e glorioso e que a Tua mão continue estendida para abençoar cada um dos Teus filhos nesta manhã. É o que eu te peço, na autoridade do nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor.